Designa-se por guerra colonial ou guerra de libertação, designação mais utilizada pelos movimentos de libertação africanos, o período de confrontos entre as Forças Armadas Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação das antigas colónias, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, entre 1961 e 1974. A designação Guerra do Ultramar era a designação não oficial utilizada durante o período do Estado Novo. O regime ditatorial não reconhecia a existência de um conflito armado, considerando os levantamentos armados dos movimentos de libertação como atos de terrorismo. 4. Também é a designação utilizada atualmente por alguns antigos combatentes e associações de veteranos de guerra. Na época, a guerra era também referida vulgarmente em Portugal como Guerra de África. O início deste episódio da história militar portuguesa e da história do colonialismo português ocorreu em Angola, a 15 de março de 1961, na zona que viria a designar-se por Zona Sublevada do Norte, que corresponde aos distritos do Zaire, Luís e Kwanza Norte. A Revolução dos Cravos em Portugal, 25 de abril de 1974, e que põe fim à ditadura do Estado Novo, resulta em grande parte dos desenvolvimentos políticos, sociais, militares e legais da guerra. A mudança do rumo político do país permitiu que se pusesse fim a uma guerra que durava há 13 anos e dar início ao processo de descolonização. Os novos dirigentes anunciavam a democratização do país e predispunham-se a aceitar as reivindicações de independência das colónias. Entre 1974 e 11 de novembro de 1975, o Estado português negocia com os movimentos de libertação a transição para a independência dos territórios africanos sob o domínio colonial português. Durante o conflito armado, o Estado Novo aumentou progressivamente a mobilização das Forças Armadas Portuguesas nos 3 teatros de operações, de forma proporcional ao alargamento das frentes de combate que, no início da década de 1970, atingiria o seu limite crítico. Aumento que decorre da mobilização de contingentes africanos num processo denominado africanização da guerra. O Estado Novo defendia desde o seu princípio a integridade dos territórios coloniais portugueses. A guerra sustentava-se pelo princípio político da defesa daquilo que o regime considerava território nacional por via da revisão constitucional de 1951. Ideologicamente, baseava-se no conceito de nação pluricontinental e multirracial a partir da instrumentalização das teses de Gilbert sobre o lusotropicalismo. Os movimentos de libertação defendiam a independência dos territórios sob o domínio colonial português com base no princípio inalienável de autodeterminação e independência. O seu posicionamento foi defendido no quadro internacional de apoio e incentivo à luta e apoiado nos movimentos internacionais de negritude e panafricanismo. O 25 de abril de 1974, planeado e executado por militares dos 3 ramos das Forças Armadas Portuguesas, uma nova geração de oficiais de baixa e média patente, formada e criada na guerra, que aprendera a agir com autonomia, levantaria, sob a direção do Movimento das Forças Armadas, MFA, um período revolucionário que transformaria radicalmente o Estado e a sociedade. Embora inúmeros fatores tenham contribuído para a Revolução, a guerra colonial foi, desde sempre, apontada como a principal justificação para a queda irrevogável do Estado Novo em Portugal. O programa do MFA, da responsabilidade da sua comissão coordenadora, apresentava, de forma inequívoca, a vontade de possibilitar a independência das colónias. Porém, a remoção desta linha, negociada durante a noite de 25 para 26 de abril, levantaria ainda uns equívocos que só seriam esclarecidos pela Lei 7/74 de 27 de julho. Esta medida teria grande parte da cortina que separava o Estado português de conseguir negociações com os movimentos de liberação. Dava-se assim início ao processo de descolonização. Porém, a ambiguidade das primeiras posições relativas à nova política colonial gerou situações duvidosas que não puderam ser ultrapassadas sem graves desentendimentos. Cada redefinição do processo representava uma dura luta entre António de Spínola e a comissão coordenadora do programa do MFA. Os 2 projetos apresentados para essa nova política diferiam, sobretudo, nas questões ligadas com as futuras relações de Portugal com as colónias. Mesmo os concordantes seriam rapidamente submetidos perante a prova prática da realidade, o que exigiu, na maioria das vezes, a sua revisão. Assim, com o esclarecimento pela Lei 7/74 e posterior comunicado conjunto Portugal-ONU, publicado a 4 de agosto, eram levantadas as últimas dúvidas, dando início à fase definitiva da descolonização. Iniciaram-se as negociações com o PAIGC e com a Frelimo, que levaram à assinatura de protocolos de acordo. Em Argel, a 26 de agosto ficava concluído o processo entre Portugal e o PAIGC, em que a ex-colónia era reconhecida como Estado soberano, sob o nome de República da Guiné-Bissau. O último contingente militar regressou da Guiné em 15 de outubro. Relativamente a Moçambique, seria assinado a 7 de setembro, em Lusaka, um acordo conducente à independência moçambicana. Contudo, grupos organizados, num movimento contrário ao acordo, assaltaram as instalações da Rádio Clube de Moçambique, em Lourenço Marques e outras cidades, e seus emissores regionais,
sugerindo a intervenção da África do Sul. Esta tentativa desestabilizadora do processo de paz viria a fracassar, sob a ação das Forças Armadas Portuguesas. Relativamente a São Tomé e Príncipe e Guiné Portuguesa, foi assinado o Acordo de Argel em 25 de agosto de 1974. Quanto a Cabo Verde, o acordo entre Portugal e o PAIGC já estabelecia o princípio do acesso deste arquipélago à autodeterminação e independência. Em 17 de dezembro seria publicado o Estatuto Constitucional de Cabo Verde, prevendo eleições por sufrágio direto e universal, a 30 de junho de 1975. A Assembleia instituída a partir daí proclamou a independência do território a 5 de julho de 1975. Quanto a Angola, a aproximação dos três movimentos de libertação constituía uma dificuldade para o governo português. Com efeito, pairava a possibilidade do aumento de um fronte entre os países ocidentais, a África do Sul e a União Soviética. Spínola reunir-se-ia com alguma continuidade, mas viria a demitir-se do cargo a 30 de setembro. Com Costa Gomes na presidência da República Portuguesa, desenvolveu-se conversações dirigidas especificamente a cada um dos movimentos. Inicialmente, com a FNLA, posteriormente com o MPLA. Porém, as várias tentativas de restabelecer a paz em Angola e minimizar o impacto da descolonização seriam deitadas por terra rapidamente. A guerra civil arruinou a serenidade deste processo, agravando a situação interna, com milhares de vítimas e a fuga dos portugueses.